Como todo mundo sabe, o presidente sancionou o pacote anticrime com 25 vetos, mas mantendo a definição de um novo tipo de magistrado, o já conhecido, famoso juiz de garantias. Eu considero, sempre considerei, já falei isso várias vezes, uma boa figura jurídica a ser acrescida ao nosso ordenamento. Sem dúvida nenhuma, um avanço. É claro que eu falo em tese. Estamos falando sobre uma figura jurídica a ser implementada. Mas como não achar bom o conceito acrescido ao nosso ordenamento de um juiz que controla, que supervisiona o processo para assegurar que direitos não sejam violados? E aí, com isso, portanto, minimiza o risco de anulações e suspeição nos processos. Não tem como ser, eu não consigo entender como, em tese, ser contra isso. É claro que há a dimensão prática. A figura do juiz de garantia seria, quando implementada, porque tem um trâmite a ser cumprido, responsável pelo controle da legalidade da investigação, cabendo-lhe também ministrar medidas cautelares. Teríamos, portanto, duas figuras: o juiz para a investigação, o juiz de garantias, e o juiz do processo, como havia desde sempre, agora com seu escopo de atuação reduzido, avaliando as provas levadas pela acusação e os argumentos da defesa para depois sentenciar. Duas figuras que, combinadas, me parecem representar um avanço no nosso ordenamento jurídico. Qual é o problema? Primeiro deles, objetivo. Aliás, todos objetivos. 30 dias para implementação, desde a sanção. 30 dias esses que estão contidos no recesso do judiciário. Temos um problema aí. O judiciário só volta a operar em fevereiro, salvo engano. E 30 dias corridos a partir da sanção do presidente seria algo como 26, salvo engano, 26 de janeiro. Temos esse problema. Tempo muito curto. Outro problema, custos de implementação. Muitas comarcas, como se tem falado, o próprio ministro Moro o disse, nem sequer tem um juiz. Como, de repente, duplicar esse volume? Quer dizer, não tendo nenhum juiz, tendo que estabelecer um duplo grau ali. Complicado. E as dúvidas sobre regulamentação. Isso me parece ser o mais delicado. Por exemplo, Barão, os processos que estão em curso nesse momento, como ficam? Essa nova figura do juiz de garantias entra de modo que altera o processo, ele precisa voltar a uma fase anterior. Essa regulamentação também está pendente. Afetará ou não? É claro que haverá, para afetar ainda mais essa discussão, novamente, chuva de ações declaratórias de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Agora tem a dimensão política que é mais importante e a que melhor interessa essa coluna. Esse episódio, o estabelecimento do juiz de garantias, determina um novo cisma, um novo abalo, talvez o mais explícito, porque os agentes de ambos os lados ficam muito evidentes nas relações entre o bolsonarismo, em certo sentido, sancionando esse pacote, conforme o fez, em busca de governabilidade e de alguma melhora na relação com o parlamento, e o lavajatismo. O lavajatismo, a sanha punitivista, que eu chamo de jacobinismo. A trombada entre bolsonarismo e lavajatismo resultou na hashtag, que me pareceu bastante orgânica, até onde eu consigo entender, Bolsonaro traidor, com um grande tempo de permanência. É um problema esse choque, porque parte significativa da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro é, na realidade, base de apoio ao combate à corrupção. É uma base de apoio à Lava Jato e à forma como o bolsonarismo soube, no discurso, incorporar os princípios lavajatistas. Particularmente uma base de apoio a Sérgio Moro. Sendo, nesse caso, Moro publicamente contrário à nova figura, a figura do juiz de garantias. E Moro contrário também por motivos pessoais. Por melhor que seja a figura do juiz de garantias, já falei a respeito, não consigo entender em tese como alguém possa ser contra esse avanço na defesa de direitos individuais. Não se pode negar que a figura surge e se planta como consequência absolutamente fulanizada da Vaza Jato. E, portanto, como resposta do parlamento ao juiz Moro, ao antigo juiz Moro entendido como suspeito.
essa discussão do juiz de garantia já estava contida, para ser justo, no projeto do novo Código de Processo Penal. Mas é claro que ganhou carne, ganhou vigor, ganhou dinâmica a partir do momento em que houve as revelações, os vazamentos do que se convencionou chamar de vaza-jato. E ali, absolutamente fulanizado, o juiz que simboliza a necessidade do juiz de garantias é o Sérgio Moro. Aquele juiz que, no curso do processo, segundo se depreende sem nenhuma dúvida, ao escutar aqueles áudios, se aproximou da força-tarefa da Lava Jato para muito além do razoável. Em determinado momento, orientando mesmo os procuradores, dando dicas. Aquilo é explícito. E ficou muito ruim para o Sérgio Moro. As pessoas acham que o juiz, que o Sérgio Moro, mas o juiz de modo geral, faz parte da força-tarefa. E não faz, absolutamente não faz. Mas a ideia de que faz parte decorre do fato de o Sérgio Moro haver mesmo extrapolado alguns limites, vários limites naquilo ali. Então, o surgimento agora da figura do juiz de garantias é uma afronta ao modo de operação do então juiz Sérgio Moro. Sem dúvida nenhuma. Assim, portanto, não se pode negar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou um instrumento bom em tese, eu acho bom, um instrumento concebido na prática contra o que representa aquele que hoje é o seu ministro da Justiça. Clareza sobre isso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou conscientemente uma derrota política de Sérgio Moro. É isso, Barão. Pois é, e isso teve consequência, pelo menos ontem, em parte da militância, subindo essa hashtag, criticando a decisão do presidente da República. Agora, na prática, só o tempo dirá se essa medida vai trazer algum prejuízo político ou mesmo algum benefício para a população em geral, essa escolha do presidente Bolsonaro, né? Porque tem todos essa dinâmica de implementação, Exato. muito custo, tem um problema estrutural muito grande. O cumprimento desse prazo de 30 dias é absolutamente inviável. Então, é preciso ser cético sobre a implementação disso. Que, em tese, é uma boa figura e o conceito é bom, não há a menor dúvida. Uhum. Também é preciso desconfiar, sim, de tudo que surge, ainda que uma boa ideia, que surge com um propósito, sobretudo político. E é o caso aqui, né, Barão?